Todos de pé, passageiro do comboio suburbano. Burguesia tem o Expresso da Meia-Noite. A classe trabalhadora em Portugal tem o comboio suburbano. Sigam-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todos os agregadores de podcast. Também podem nos mandar um e-mail com dúvidas, sugestões, reclamações, etc., cobrança de dívida, aquilo que pretenderem. Comboio Suburbano Podcast, @gmail.com. Nesse caso, o episódio de hoje, a novidade é o nosso Instagram, Comboio Suburbano Podcast, já estamos disponíveis, já estamos lá marcando presença, tendo em vista, então, que estamos praticamente em todas as redes sociais. Pedimos, então, para que os camaradas e as camaradas nos apoiem compartilhando o nosso conteúdo, tendo em vista que somos uma mídia autônoma e independente. Só funcionamos com a vossa participação, com o vosso apoio, ou seja, a sua propaganda através da divulgação, mesmo que seja para reclamar, achar, nos xingar, me mandar de volta para minha terra, ou o que quer que desejar. Tanto dando já início ao episódio de hoje, sem mais delongas, hoje vamos tratar da questão das drogas em Portugal. Temos, então, novamente o nosso time titular em campo e temos, então, duas convidadas especiais no dia de hoje, então, a Inês Van Vels e a Ana Barbosa, que já vão se apresentar e falar, então, as suas posições, as suas opiniões e iniciar o nosso debate. Então, para começar, então, já em ordem alfabética, para não ter qualquer tipo de preferência, a primeira pergunta eu vou fazer para Ana Barbosa e já dar as boas-vindas, então, para o comboio suburbano e perguntar, então, para ela se há alguma razão para ilegalizar certas drogas e outras não. Vamos lá, Ana, por favor, muito obrigado. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da latitude. Se há razões para ilegalizar as drogas? Eu acho que não, nenhuma, nem drogas de qualquer substância. Acho que é uma realidade estabelecida que as políticas proibicionistas não têm objetivo regular a saúde pública, têm sim um objetivo de controle social e de um ataque, pode ser até visto direto a estratos da população, e a guerra às drogas é sexista, racista, classista, e essa observação é bastante óbvia ao fim de um minuto a pensar sobre isso. A saúde não é a prioridade, porque nós temos muitas coisas que consumimos e que temos à disposição e que podem de alguma forma ser nocivas. No entanto, não há esse proibicionismo, porque é visto um ganho de haver, por um lado, um controlo daquilo que se consome, por outro lado, a informação sobre aquilo que consome e poder também reconhecer quem consome e como é que se pode criar e desenvolver estratégias para regular isso de uma forma de ganho, ou seja, nunca se vai conseguir eliminar o consumo das substâncias, porque elas são de tradição tão antigas como as pessoas, não é? As pessoas sempre procuraram alterações ao estado de consciência e então a única forma é realmente assumir. Agora, existem diferentes níveis dessa legalização. Há questões que são mais complicadas porque há substâncias que são bastante nocivas, bastante mais do que outras. Há problemas no processo de produção, há coisas que nós, se calhar, aqui na Europa, se quiséssemos ter, não conseguiríamos ter de uma forma, mesmo que as legalizássemos em Portugal, obviamente, mas resumindo, eu acho que não há nenhuma razão para se virar as costas, tornar ilegal e prender quem consome ou quem vende e fazer de conta que isso é uma questão que se vai esfumar com o tempo. Muito obrigado, Ana. Inês Van Velze, bem-vinda, então, ao Comboio Suburbano. Mesma pergunta, então, para iniciar nosso debate para você, de alguma razão para ilegalizar certas drogas. Olá e obrigada pelo convite. Eu acho que a resposta a essa pergunta é muito na onda daquilo que a Ana acabou de dizer. Acima de tudo, é uma questão de controle social, ou seja, a droga ou o problema da droga ainda é uma questão muito relacionada com a visibilidade pública do fenómeno, digamos assim. Ou seja, é considerado um comportamento atípico, mais ou menos incompatível com a moral pública, embora vá sofrendo alterações na forma como encaramos o fenómeno, mas, no geral, tradicionalmente, é considerado um fenómeno que atenta contra os bons costumes, digamos assim. E quando pensamos na droga,
ou nas drogas, tipicamente pensamos no problema da droga, ou na droga como um problema, não é? Senão também não estaríamos aqui a falar sobre isto precisamente. E este conceito da droga como um problema, do problema da droga, não diz respeito apenas aos efeitos psicoativos, digamos assim, que certas substâncias produzem numa pessoa, mas diz também respeito às dinâmicas sociais que se formaram à volta deste fenómeno. Isto inclui, obviamente, as estratégias, tanto repressivas como, mais recentemente, mais viradas para a componente terapêutica, mas que, acima de tudo, são estratégias de controlo. E quando pensamos acerca disso, é indissociável do contexto histórico, da experiência que temos construída à volta das drogas em Portugal. E neste caso, o problema da droga, lá está, mais do que os seus efeitos, tem em cada pessoa o consumo, é um pouco as representações sociais que têm sido construídas à volta do fenómeno, ou seja, é a figura do toxicodependente a pedir só uma moedinha ou a assaltar velhotas com uma seringa, é a figura do perigoso traficante que vai desde o Guna da esquina até ao Pablo Escobar com a sua aura mística, digamos assim, e depois são também os bairros da droga, ou seja, os bairros problemáticos, a marginalização, todo este processo social de medo e de repulsa que causa muitas vezes. Por isso, acho que o problema da droga vai muito além dos seus efeitos, ou dos efeitos das substâncias, dos efeitos do consumo. O problema da droga é muito este percurso histórico das reações que ela provoca, que são tipicamente negativas, que têm que ver com os processos de marginalização e de exclusão social e que empurram para esta necessidade de controlo social, de repressão do fenómeno, que obviamente depois condiciona políticas aplicadas. Muito obrigado, Inês. A próxima pergunta eu vou fazer para o Saul, tendo em vista então que a Ana e a Inês deixaram então essa primeira impressão e abordaram muito bem a questão do estigma e de uma certa posição social de classe e de outros fatores acerca da questão do uso da droga, tendo em vista então os efeitos e consequências para o corpo do uso de drogas, Saul, você não acha então que se fosse pela questão dos efeitos para o corpo, não comparando, mas entendendo que há efeitos negativos para o corpo da pessoa, não deveria haver então um combate ao uso do açúcar, tabaco, das bebidas alcoólicas? Essa pergunta é sempre a pergunta no que se toca às abordagens do proibicionismo nas drogas, que é ao estarmos a proibir determinadas drogas, e nós quando fazemos esta discussão sabemos mais ou menos de quais estamos a falar, sejam as que são derivadas do cannabis ou mesmo outras como a cocaína. Ao fazermos essa socialmente, coletivamente, e neste caso quem tem essa decisão não é todo o povo, e muito menos a classe trabalhadora, é o Estado burguês, faz essa decisão em nome de toda a população. Essa decisão é baseada em muito mais do que exatamente os efeitos de cada uma das drogas. Portanto, é baseado em tradições, é baseado na associação de determinadas drogas a determinadas populações, a determinadas práticas que se consideram como prejudiciais à coesão social e à adesão, portanto, ao modelo de sociedade que o Estado burguês, em determinada altura, quer promover para a população em geral, e os exemplos que todos nós conhecemos são muitos. Portanto, o álcool, em termos das suas consequências sociais, também por ser legal, não há que negá-lo, e por isso também é que essas consequências são mais conhecidas, mas o álcool tem efeitos e consequências sociais que dificilmente se pode dizer que são muito piores do que
do que as das principais, das mais populares drogas ilegais, chamando aqui à atenção o caso da cannabis. A grande diferença do álcool e, por exemplo, do tabaco é exatamente a tradição que lhes está associada de estar de tal maneira enraizado na sociedade esse consumo que é considerado praticamente impossível por qualquer Estado efetivar essa proibição. Não que não tenha sido já tentado, as tentativas proibicionistas em relação ao álcool e ao tabaco não tenho tanto conhecimento, mas ao álcool é conhecido de toda a gente, faz parte do imaginário da cultura popular o proibicionismo no início do século XX nos Estados Unidos, e sabemos também de sociedades que ainda hoje o mantêm praticamente proibido, nomeadamente ao nível do mundo islâmico, que o fazem. A questão é, mesmo quando se faz essa proibição, mesmo de drogas que, para nós, no mundo ocidental, são consideradas legais, tanto essas alturas em que essas drogas estavam proibidas, como sociedades em que se faz essa proibição, acabam por tolerar outras. Portanto, quando comportamentos que se ressentem e não tão recente, acabam sempre por drogas que são de facto necessárias dos seus efeitos, são neste caso necessários a esse mesmo controle social. O caso da cafeína, por exemplo, que noutros contextos poderia ser considerado um perigoso estimulante e necessária para manter, portanto, uma boa parte nomeadamente em face da redução das horas de sono. Isto para terminar dizendo que essa decisão de que drogas são legais e que drogas são ilegais tem muitas vezes aquilo que as classes dominantes em determinada altura, em determinada sociedade, e então nesse caso então das microdoses, nomeadamente de drogas consideradas alucinogénicas, temos então essa situação de que certas sociedades capitalistas num determinado nível de desenvolvimento veem essa necessidade de uma parte dos trabalhadores, aqui podemos talvez considerá-los aristocracia liberal, aristocracia laboral, nunca burguesia, mas uma parte desses trabalhadores se manterem a um nível de produção criativo de tal maneira que só é possível recorrendo exatamente a esse tipo de consumos, mas tomando essa atenção de que a dose é micro, exatamente para impedir que alguma vez essas pessoas se tornem um fardo para o Estado, para o Estado social, para as empresas. Portanto, temos aquele equilíbrio perverso de promover esses consumos, mas sempre dando aquela sinalização de que tu podes fazer isto, mas só até que possas ser considerado um fardo para a sociedade que te rodeia. Obrigado, Saul. Próxima pergunta eu vou deixar para o Vilela, uma pergunta bastante direta. Vilela, se você conhece algum bar da moda que tenha sido revirado pela polícia para encontrar cocaína, você acha que nesse tipo de espaço, será que existe o consumo desse tipo de droga, Vilela? Seja bem-vindo. Saudações do confinamento, na condição de teleburguês, não é? Fiquei a saber outro dia fiquei a saber hoje que sou teleburguês, portanto aqui já numa posição melhor para falar sobre estes assuntos, mas embora sejam teleburguês, eu não costumo frequentar esses lugares, mas tenho ouvido dizer, amigos meus contaram que de facto sim, há tráfico de droga nesses locais, tal como há tráfico de droga em bairros sociais, mas sim, há um tratamento completamente distinto entre os traficantes que estão em bairros da moda a vender cocaína ou que estão a vender drogas sintéticas e os traficantes que estão em bairros pobres a vender droga, a vender heroína e a vender outras drogas que por lá também se vendem, como crack e coisas do estilo. E há essa diferença porque de facto, e era com aquilo que já tinha sido dito antes, quer pela Ana, quer pela Inês, do ponto de vista do combate às drogas, nós não estamos propriamente a falar de uma grande preocupação do Estado que acordou com grandes pruridos de consciência por pensar a população está a tomar substâncias que são muito prejudiciais para a sua saúde e nós temos que tomar medidas extremas do ponto de vista policial para garantir que as pessoas morrem consumindo substâncias que fazem muito.
Essa receoso quanto isto. Eu não muito pude observar, e todos nós podemos observar, os cigarros elétricos. Quando apareceram os cigarros elétricos, os líquidos que eram utilizados para os cigarros eletrónicos, isso foi imediatamente anunciado a várias pessoas, tinham produtos que ninguém sabia quais eram, tinham efeitos que ninguém sabia quais eram e tinham fiscalização zero sobre a sua produção, distribuição e comercialização. Qual foi a decisão do Estado em relação a esses produtos, em relação aos cigarros eletrónicos? Bom, decidiu fiscalizar como é que eram produzidos, regulou o que é que se podia pôr, o que é que não se podia pôr, proibiu substâncias que fossem particularmente nocivas ou particularmente aditivas, e hoje toda a gente pode ir a uma loja, comprar um cigarro eletrónico, comprar um líquido de cigarro eletrónico, e foi regulamentado como é que se vendia, o que é que lá se punha, o que é que não se punha. Se quiser comprar AX um traficante de droga numa esquina, evidentemente não há qualquer regulação pública do que é utilizado no fabrico do AX. E poderia haver, tal como há para os cigarros elétricos. Então porquê é que se decide que não há? Decide-se que não há porque é possível pegar nessa substância que está legalizada e que é comercializada não só, mas também, como vimos, em espaços onde há populações pobres, e utilizar esse tráfico como uma justificação para a repressão policial permanente dessas zonas, para a manutenção permanente de rusgas, onde as pessoas são chacoalhadas por polícias e podem ser presas por dar cá aquela palha por suspeitas eventuais de estarem associadas ao tráfico de droga. Em suma, é um pretexto excelente para manter zonas onde moram os setores mais pobres da sociedade em permanente estado de sítio e em permanente situação de assédio policial. E é esse o objetivo que é cumprido. Precisamente por isso é que em outros sítios mais distintos, mais legitimados socialmente, como os bares da moda, também se faz venda de droga, mas essa venda de droga não merece nem pouco mais ou menos o mesmo tipo de repressão que a venda de droga feita em bairros sociais. Portanto, de facto, o grande problema da droga não é a preocupação do Estado com a saúde pública, é a instrumentalização da venda de droga pelo Estado como um pretexto para poder reprimir pobres e para poder punir pobres por serem pobres e por não tendo outra alternativa, porque são expulsos da escola precocemente, porque só se lhes oferecem trabalhos precários e mal pagos, etc., acabam por entender de uma forma, para usar uma expressão muito cara aos economistas burgueses, é até racionalmente, economicamente muito racional, tem muita racionalidade económica, acabam por decidirem verdade de droga e ao decidirem fazer isso, tornam-se imediatamente um alvo da repressão policial. Portanto, não há esse tipo de repressão nos bares da moda porque o problema da droga e a perseguição à droga existe especificamente para perseguir pobres, não existe para perseguir betos fozeiros. Muito obrigado, Vilela. Acho que já vai um ano das saudações do confinamento, se não estou indo. Bom, seguindo então a próxima pergunta, para inverter então a ordem inicial, eu vou começar então com a Inês Van Vels, perguntar para ela então, se por um lado, o Vilela já respondeu que como que se dá a dinâmica então, a gente usou a alegoria, o exemplo do uso da droga em lugares da moda, lugares frequentados pela pequena burguesia, enfim, por estratos mais, privilegiados da sociedade. Por outro lado, até dizendo uma dinâmica particularmente também bastante conhecida aqui na dinâmica brasileira, que se diz que dentro do morro, na favela, não se produz nem a maconha, né, a planta da maconha, da cannabis, nem a folha de coca, né? Todo um processo, imagino eu, bastante lucrativo, um processo bastante composto, onde setores da administração do Estado burguês, imagino que participem para que haja o transporte das drogas, no caso das drogas ilegais, do local onde elas estão produzidas até o local onde ela é distribuída e, nomeadamente, onde ocorre o conflito entre as forças policiais, as forças do Estado burguês, a chamada guerra às drogas, que é sempre bom lembrar que a própria indústria armamentista, o complexo industrial militar é cada vez mais presente, cada vez mais ostensivo, cada vez mais bem armado e preparado para efetivamente uma guerra, assim como também, novamente trazendo para o caso da realidade brasileira, o próprio setor do tráfico de droga, vamos dizer assim, o retalho dessa indústria também, que está cada vez mais preparada, mais bem armada, com melhores condições para fazer esse enfrentamento na chamada guerra às drogas. Então, se por um lado, em setores mais privilegiados da sociedade, essa dinâmica é diferente daquela onde a gente vê nas páginas sociais, nos jornais da manhã e da tarde, por que então
na opinião dela, que nos bairros sociais, ou nas favelas, ou em locais onde a população pobre reside, que há esse estigma, essa questão da caracterização do traficante, do soldado, do morro, o aviãozinho, o vapor, enfim. Como que ela vê essa dinâmica? Bom, é mais uma vez uma questão de visibilidade e de manutenção do status quo. Ou seja, por um lado, como o Saúl disse, os problemas manifestam-se de forma diferente consoante o recorte de classe. Ou seja, é um bocado aquela questão de o que é considerado chique ou então trashy consoante a classe. E temos vários problemas sociais ou questões sociais cuja interpretação diverge muito consoante o meio em que eles acontecem. E as drogas são um exemplo disso, mas como também são, por exemplo, as famílias problemáticas, ou a violência doméstica, ou até as questões relacionadas com a saúde mental, que podem oscilar entre serem consideradas uma coisa super chique ou algo glamourosa, ou para passar a ser muito rapidamente, se for o caso de uma pessoa que seja economicamente mais favorecida, para algo que é considerado muito indesejado. E depois também está muito ligado com a questão da capacidade de manter uma vida ou um desempenho considerado funcional e normativo, ou pelo menos aparentemente. E por isso é que eu insisto nesta questão da visibilidade, porque quando o consumo de substâncias leva ao descontrolo ou cria problemas, faz toda a diferença a capacidade de obter ajuda quando esse fenómeno se torna de facto problemático e disruptivo na vida de uma pessoa, coisa que obviamente nem toda a gente tem acesso, nem toda a gente tem acesso a fazer um programa terapêutico para deixar de consumir uma droga qualquer que está a causar problemas na vida. Pronto, de modo que é muito essa questão da visibilidade das consequências negativas do fenómeno, que também, quando existem, ou seja, quando as pessoas não têm os instrumentos ou as ferramentas ou as capacidades de fazer face a eventuais consequências negativas que possam surgir, nomeadamente pronto, neste caso no que diz respeito ao consumo de drogas, os problemas tornam-se ainda mais visíveis e acentuam ou tornam visíveis as outras falhas e rupturas do sistema. E acho que a sociedade aproveita-se muito disso para fazer a manutenção das dinâmicas sociais de poder. Ou seja, quando temos alguém que é de classe baixa, que é marginalizado, que está numa situação de exclusão social e que tem um consumo de drogas, ou trafica drogas, ou faz alguma coisa relacionada com drogas, culpa-se o indivíduo por isso e criminaliza-se o tráfico e a venda e o consumo, e assim também se vai fazendo, digamos, a manutenção da segurança, ou no caso, talvez, a exploração do sentimento de insegurança que isso causa na população em geral, não é? Haver um fenómeno de toxicodependência, haver um bairro social onde se trafica droga, a população no geral vê isso com muita desconfiança e ninguém quer isso à porta de sua casa ou nos vizinhos. De maneira que acaba por ser um bocado uma oportunidade de exploração desse sentimento de medo e de insegurança, que acaba por reforçar ou por legitimar e dar continuidade ao papel protetor do Estado. E sendo que o Estado obedece aos desejos da classe dominante, aí poderemos ver a quem é que interessa estas dinâmicas de criminalização. Muito obrigado, Inês. A próxima pergunta, então, vai para a Ana. A questão da droga também está muito relacionada à questão do encarceramento, né? Se a gente for pensar numa ótica, que infelizmente acaba sendo a ótica dominante, uma questão da ideia do entender os gastos públicos como uma despesa, né, e até uma lógica bastante liberal, ou que alguns chamam de neoliberal, de que não se deve, enfim, deve-se enxugar ao máximo os gastos públicos e também não se deve investir, não se deve ter preocupação com aqueles que, entre aspas, não contribuem para o funcionamento da sociedade, que não
não detém muito dinheiro, não detém muitas, enfim, condições financeiras. E paralelamente a esse discurso, muitas vezes vem a questão de que a pessoa que ela é presa, ela se torna, então, um gasto, um problema, né? E que ela, por algum tipo de mágica ou por algum tipo de orientação religiosa ou qualquer coisa no sentido de uma moral, ela tem que arcar com as consequências do erro, né? Novamente apropriando agora nessa linguagem dominante, costumeira, que a gente vê aí no senso comum, e que não se deve investir para que aquelas pessoas, enfim, achar que é um desperdício de dinheiro, enfim, tentar, não é o melhor termo, mas recuperar, às vezes, uma figura de linguagem que eu já usei em outras oportunidades, não há como recuperar aquilo que nunca foi recuperado, né? Não tem um né? Não tem gente que vai até pior e fala reciclagem, primeiro é tratar a pessoa como lixo e segundo achar que houve um primeiro processo de socialização diferente daquela pessoa. Enfim, se o tráfico de drogas, né, se a questão da droga coloca tanta gente na cadeia, por que então não se pensa, quando se fala em não gastar, não investir dinheiro público enquanto se destinam bilhões, centenas de bilhões para a banca e pensar em pessoas que, por uma série de motivações, acabam entrando nesse aspecto, nesse setor do mercado que é o comércio, o tráfico de drogas, por que então que não surge uma ideia de, pelo menos nessa lógica mercadológica, nessa lógica liberal ou neoliberal, tentar não colocar tanta gente na cadeia para que elas não sejam, novamente, entre aspas, um gasto, um investimento, ou estejam onerando o tesouro público, por favor, Ana. Então, eu acho que nós temos aqui a falar das drogas e a esquecer uma parte em que há a questão medicinal, ou seja, nós também temos que olhar para a questão não só do ponto de vista recreativo, mas enquanto sociedade, o quanto poderíamos estar a evoluir se estivéssemos a estudar e a aplicar. E nesse sentido, uma pessoa que padeça de uma condição de saúde em que acho que a cannabis aqui falando particularmente da cannabis, em que é útil para a sua condição e se plantar, vai presa por tráfico igualmente, ou seja, nós quando falamos das pessoas que estão presas por crimes de tráfico, aqui não estamos a falar só do traficante que conduz a operação. No caso, por exemplo, das mulheres, que isso encontra-se em vários estudos, de pessoas que entram no tráfico por mão de outras pessoas, não é? Por associação criminosa, e no caso das mulheres, são 1/3 das mulheres presas em Portugal estão por causa de crimes relativos a estupefaciente. A totalidade, eu tenho aqui os números, estive a vê-los, a totalidade de pessoas, entre homens e mulheres, presas por crimes relativos a estupefacientes, 17,7% da população prisional. E o que isto, na minha interpretação, revela, não é só o caminho que essas pessoas escolheram, isto é uma alimentação do ciclo de pobreza, ou seja, há muita gente que elas estão presas porque não estavam no bar da moda da Foz do Douro, elas estão presas porque estavam num outro sítio qualquer, foram apanhadas, e a forma como estas coisas acontecem muitas vezes é aleatória, porque tem a ver com viveres num sítio onde são feitas rusgas e outras pessoas que vivem noutros sítios, noutras zonas da cidade, que consomem drogas igualmente e não são apanhadas porque vivem numa zona que a polícia não vai bater às portas às 4 da manhã para verem o que é que elas têm em casa. E nesse sentido, não é, relativamente à despesa pública, eu acho que a interpretação de ter estas pessoas encarceradas é exatamente a mesma atenção que o Estado lhes dá no basal da vida, que é, elas não são interessantes, não são relevantes para o Estado e o Estado não se preocupa com o bem-estar delas, então dá-lhes igual tê-las numa condição de liberdade em que não há, as pessoas podem estar, muitas relaciona-se com o crime de tráfico
por não terem outros meios de sustento, não é? É uma porta muitas vezes mais fácil. Eu tenho alguma dificuldade em classificar isto como fácil, porque não é uma coisa fácil, mas em relação ao trabalho há pessoas que não são empregadas pelos sítios onde vivem ou pelo aspecto que têm. Há muitas condições que empurram as pessoas aqui e, nesse sentido, o Estado encarcerá-las é uma forma simples, até porque elas nas próprias cadeias vão tornar-se mão de obra barata, porque isso também acontece em Portugal. Também existe muita gente que está presa e que está a trabalhar e que trabalha por menos do que o ordenado mínimo. São regimes semi-esclavagistas e essa é uma forma que nos revela, não é, o quanto o Estado não quer saber destas pessoas. E também, uma vez mais, a preocupação de as prender por crimes de tráfico não é uma questão da saúde pública, porque, voltando aos números da prisão, 60% das mulheres estrangeiras em Portugal presas estão por crimes estupefacientes e isto é desproporcional face a outros valores, e nós temos facilidade em fazer a interpretação de porque é que estas pessoas em particular são, porque é que são as pessoas se calhar abordadas no aeroporto ou outras coisas, não é? Se calhar o João Loureiro não ia ser parado quando chegasse no avião, e desta forma a despesa pública é só que estas pessoas nunca vão significar despesa pública porque o Estado não as considera. Muito obrigado, Ana. A próxima pergunta vai para o Saul. Saul, a gente foi tentar ser bastante pragmático na questão do uso da droga em si, né? Agora não falando especificamente da questão do tráfico, a gente consegue pensar que algumas das drogas, que há um tabu, há um certo estigma social devido a ele, tanto se a gente comparar com drogas legalizadas, né? O álcool, tabaco, coisa do tipo, até medicamentos, né? Prescritos, ou, enfim, coisas do tipo, a gente vê que muitas vezes a questão do uso da droga, a gente já abordou a abordagem que se faz sobre o uso da droga, a gente consegue, de repente, tentar ter uma ótica, a gente vê o uso da droga como uma questão muito mais de fórum íntimo, né? O tema, né, a gente, durante a discussão, a gente vê quando o episódio é bom, quando a gente consegue perceber, enquanto está aqui participando, o tanto de ramificação, o tanto de coisa que dá para aprofundar e, infelizmente, o quanto de coisa que a gente não consegue abordar por questão de limitação de tempo, mas como que o uso da droga pode ser encarado como uma questão de fórum íntimo, em que, a depender de como se administra, ou quantidade, enfim, uma série de uma outra metodologia, né, no uso, enfim, por que, tendo em vista então que é uma questão individual, que poderia ser abordada de outra forma, por que se encarcera tanto por conta de algo que a rigor poderia, de repente, dependendo de como fosse administrado, não ser tão nocivo, mas pela forma que se aborda acaba tendo um impacto tão grande na sociedade? Essa pergunta vem exatamente de encontro a uma série de contradições da forma como os Estados capitalistas e burgueses, portanto, lidam com a questão do consumo das drogas, porque exatamente por si e em si, o consumo de drogas seria uma situação do fórum pessoal e íntimo. Vamos aí também considerar, então, neste caso, que o capitalismo não é assim tão individualista como diz, quando os Estados capitalistas têm esta enorme preocupação declarada que muitas vezes não é real, de garantir supostamente a paz social e a saúde pública através destas proibições do que são muitas vezes consumos pessoais, porque se fôssemos, mais uma vez, como já foi aqui referido, a fazer as contas ao dano real que as drogas causam, o combate à droga, ao consumo de droga e às consequências do consumo de droga seria não a repressão como é feita atualmente, mas sim a recuperação de quem estivesse em situações de adição ou de vício já extremamente avançadas e que tivessem de facto a causar tanto a si próprias como aos que os rodeiam situações prejudiciais. Não é assim que é de facto encarado o combate às drogas, principalmente fora de Portugal, e é importante
referir isso, Portugal, há alguns anos, começou a abordagem da descriminalização que se tornou exemplar para a maior parte dos países do mundo, e isto é importante referir porque, por um lado, é das poucas coisas em que podemos dizer que Portugal pode, de facto, ter orgulho da sua história, neste caso da história recente, não da história antiquíssima dos descobrimentos, da expansão violenta, mas sim desta história recente da descriminalização das drogas. Mas quando vemos uma série de países, e aqui avaliando países que estão no mesmo modo de produção que Portugal, que não estão sequer declaradamente num modo de produção diferente, e estão também no mesmo bloco político que Portugal. Portanto, países que estão no Ocidente, na NATO, na União Europeia, tal como Portugal, e que supostamente têm economias, sociedades ditas por eles próprios e pelos indicadores que são usados e que são aceitos pelo status quo internacional atualmente, mais avançadas do que Portugal. E esses países sistematicamente têm problemas piores do que Portugal com o tráfico e o consumo de drogas, e continuam sem uma abordagem como aquela que em Portugal se fez, que funciona, que está provado que funciona, de descriminalização. Ainda não sabemos o que seria exatamente a legalização, mas sabemos que, no mínimo, a descriminalização comparada com a repressão violenta é vantajosa. E esse tratamento, exatamente como sendo algo que não é deixado ao foro íntimo, mas também não é coletivamente tratado de uma forma eficiente. Portanto, nós podíamos até ter uma sociedade, e aqui até nos podiam ser apontados sociedades do chamado socialismo real, que tivessem abordagens ditas proibicionistas ou até moralistas em relação às drogas, mas sendo coletivistas, teriam então também uma abordagem de se dizermos que estes consumos, que este tráfico é prejudicial, vamos também coletivamente encontrar as soluções, nomeadamente para quem está nessas situações extremas. Daí não só reprimir, como o Estado, a sociedade, ajudar essas pessoas. E aí entramos novamente nessa contradição, que é, por exemplo, neste caso, dentro do mundo capitalista, o consumo das drogas, mesmo das drogas legais, quando chega a determinados limites, apesar de todos os estudos, toda a literatura científica feita sobre o assunto, nos dizer que são os problemas sociais coletivos que levam aos consumos mais intensos e mais prejudiciais, são as abordagens também sociais coletivas que os solucionam, continuamos a apontar o consumo de drogas nos limites ditos prejudiciais como um problema do indivíduo, um problema de uma falha ou do indivíduo ou da sua rede social mais próxima, da sua família, e algo que é a própria pessoa que tem que lidar, e que depois, quando alguém procura que se façam soluções, que se procurem soluções coletivas, temos uma série de pessoas a colocar então no imaginário coletivo e individual de quem quer levantar essa questão a imagem do toxicodependente já fisicamente e mentalmente destruído a causar dano a outras pessoas, a roubar a própria mãe, a fazer todos esses... E é com essa imagem de criação de medo, com essa imagem de limite da autodestruição, que se conduzem muitas vezes a opinião pública e as políticas públicas, e não na base daquilo que sabemos ao passar, se calhar, 15 minutos, meia hora, algumas horas talvez, ou a ler uns poucos de artigos sobre o assunto com dados, ou a ouvir
produções documentais sobre o assunto. E um mínimo de estudo sobre o assunto vai nos dizer exatamente que as abordagens de descriminalização, legalização, regulamentação e tratamento são as que funcionam a médio e longo prazo para os reais problemas sociais que existem, sociais e de saúde, que existem no consumo de droga. Ao escolhermos outro caminho, estamos conscientemente a não resolver o problema e a continuar a usar o combate às drogas para todos os assuntos que já foram aqui referidos relativamente ao controle social. Muito obrigado, Saul. Posso fazer uma intervenção? Porque eu fiquei aqui com algumas coisas para dizer. De acordo que Portugal tem um orgulho com a descriminalização, mas são 20 anos. São 20 anos que passaram desde que essa lei foi passada, em que contemplava, por exemplo, as salas de consumo, coisa que demorou quase 20 anos a ser implementada, está agora lentamente a ser implementada em Lisboa, com ainda posições, nomeadamente políticas, a chamar salas de chuto, a não as querer nos seus bairros residenciais, a falar de coisas como a desvalorização imobiliária por terem salas de consumo. E acho que é importante darmos valor ao processo de descriminalização e todos os ganhos que tivemos com isso, mas também é preciso também criticar e pedir mais. E nós continuamos numa realidade de descriminalização a ter uma polícia que sistematicamente publica fotos em redes sociais com quantidades que não são crime. Podem levar a que essas pessoas tenham uma contraordenação ou que sejam chamadas para consulta, mas elas não estão a praticar um crime. E a polícia, esta semana havia uma imagem que era uma arma branca e ao lado tinha 1 grama e pouco de erva. Ou seja, a arma branca, sim, há ali um crime de importar uma coisa ilegal e no caso da droga é ilegal, mas ela está descriminalizada, aquela pessoa não vai com aqueles ter. E com outro apontamento também, porque falaste dos descobrimentos em termos de história, essa ligação que é, eu só conheço a polícia a usar o termo liamba, não tenho ideia de alguma vez alguém me ter convidado para fumar liamba, nunca me referi, eu faço parte do 1% de europeus que fuma todos os dias, o termo está diariamente ou quase diariamente e nunca usei a liamba, e há também aqui uma relação que, se formos a olhar de onde é que vem a liamba, fazer esta ligação com a criminalização de comportamentos e associar de uma forma moralista as contraculturas, se quisermos, não sei muito bem aqui como definir, porque isto serve as diferentes facetas do status quo a diferentes momentos, elas vão tendo contornos diferentes, mas o princípio está sempre aqui, ou seja, tudo que constitui o status quo na guerra às drogas, ele encontra formas de se reforçar. E um último apontamento que eu queria fazer, porque eu já queria ter dito isto há pouco, que é, em Portugal também há empresas de forma legal a plantar cannabis quando nenhum outro cidadão individualmente o pode fazer, e será criminalizado por fazê-lo, aí sim, sendo crime. E acho que aqui também tem um bom exemplo de o que é que se perdeu durante estes 20 anos com a descriminalização e não se avançar para propostas de legalização que fosse de uma forma faseada para as diferentes substâncias, mas perceber o que é que se passou nestes 20 anos que não permitiram precaver realidades destas, que é, nesses Estados desenvolvidos, muita gente, muitos países conseguiram legalizar nos últimos anos, medicinal sobretudo, mas também para efeitos recreativos, e montar indústrias, e aqui também é visto que a saúde pública não é uma preocupação, e com isto termino, que é, nos Estados Unidos, a erva comercializada, eu fumei há umas semanas da Califórnia, vinha num pacote com o THC a 30%, e o THC, o aumento dele está ligado ao tráfico ilegal e à dureza das coisas ilegais e sem controlo, e o quão é difícil reagir a isso, não é? Porque as pessoas às vezes ficam numa má condição e ficam viciadas porque também não têm consciência, não têm onde ir buscar a informação, sabê-la de base, confrontá-la e ter uma assistência. Ou seja, esta parte que nós falamos de um problema que começa muito cedo, em que é uma falha a todo o nível, mesmo num país que passou há 20 anos uma lei de descriminalização, digo outra vez, muito boa. Desculpem o tempo, mas eu precisava de organizar isso. Não, Ana, sem problema, e tanto que eu vou até abusar um pouco então do seu comentário, porque
boa parte da nossa audiência é brasileira e vive no Brasil, e mais de uma vez, quer dizer, algumas vezes eu já vi matérias na mídia, na mídia burguesa, elogiando a política de drogas em Portugal, dizendo que ela é muito avançada, muito liberalizante, e, enfim, a gente está aqui falando que a situação não é tão boa assim, né? Há uma série de problemas, inclusive, comuns à realidade brasileira sobre o assunto, que é bastante atrasada, bastante repressiva nesse sentido. E eu queria ver se era possível você, ou de repente se alguém se voluntariar, fazer, novamente, se for possível, um breve resumo do que é atualmente essa política em Portugal cerca do uso de drogas, por favor. Eu não sei se a Inês quer fazer uma intervenção, eu posso fazer, mas se ela quiser falar, como eu já fiz esta intervenção grande. Não, força, Ana, continua. Estavas a ir bem, eu depois já faço o meu comentário. Pronto, dizer que eu não sou especialista, não, eu não conheço as coisas de forma muito, muito técnica, mas pronto, sei esta parte dos 20 anos e foco-me sempre muito nisto, em que basicamente a situação em Portugal é que não é um crime consumir drogas e existe até uma tabela que estabelece as quantidades diárias de consumo das diferentes drogas e a pessoa pode ter uma quantidade até 10 dias e isso está considerado, abrangido como consumo próprio. E nesse aspecto, o que é a situação? Ou seja, isto é a situação na lei, mas na vida real, o que eu conheço, e isto serve para todos os tipos de drogas, eu acho que tendencialmente nós pensamos muito na cannabis e que a cannabis, droga leve, é mais facilitada, mas há abordagens relaxadas para os vários tipos de droga e outra vez o bar da moda é um termo muito bom porque há ambientes que o pessoal nem sequer fuma erva, não é? Que se eu tivesse 50 euros para pagar por coca cada vez que fosse sair, se calhar também não tinha isto. Com isto é dizer, a lei conforme está estabelecida diz que não é crime. Agora, as abordagens que a polícia tem de intimidação e de uso de poder para meter medo às pessoas e encaixar o que a lei ainda permite que seja feito, que é, por exemplo, o condicionamento para consultas para avaliar se a pessoa tem um problema com a substância, é absolutamente cinzento. Ou seja, na verdade está descriminalizado, ninguém tem muito medo, mas toda a gente tem consciência que pode passar por um processo bastante tortuoso de... Eu já fui abordada pela polícia que no fim virou as costas e foi-se embora. Teve-me a meter medo durante 15 minutos, em que eu estava com medo, não é? E eles divertiram-se e foram à vida deles. Ou seja, socialmente isto não tem qualquer valor, mas o Estado, ou seja, esta lei é boa, ela faz esta descriminalização, ela pensa na humanização do consumidor de substâncias, a proposta das salas de consumo assistido, que tem ganhos dentro da redução das infecções, porque as pessoas não reutilizam seringas e têm espaços limpos com acesso à água para até se higienizarem, porque efetivamente há pessoas que estão em situação de sem-abrigo que consomem drogas e que não têm acesso às mesmas condições de higiene que muita gente tem por garantida. Há um ganho de aproximação dessas pessoas a cuidados de saúde, em que se calhar não iam aos médicos ou têm, não sei, estamos a falar de pessoas não documentadas, há aqui uma data de coisas, só que estas medidas são muito lentas a implementar, ou seja, elas existe em Portugal muita gente com vontade de as implementar, só que está muito parada no meio académico e na parte parlamentar também, porque foi passada a lei e a partir daí o processo, por exemplo, da legalização da cannabis medicinal é absurdo, não é? Ele serve precisamente para aquilo que eu falei há pouco, que é as grandes empresas terem base para estarem a plantar, para terem uma autorização do Infarmed e para terem em Portugal mais um mercado, que vai ser um mercado, que depois também aqui a questão da soberania, que eu estou a misturar algumas coisas, mas espero que isso esteja a fazer sentido, mas a soberania dos recursos, que é, Portugal não é um país muito interessante porque é um país de 10 milhões de pessoas, como mercado é algo muito reduzido, então é muito bom como potencial sítio de plantação para exportação, porque tem uma mão de obra barata,
um país tem todas as condições para plantar a cannabis e para fazer a exportação. Então, retomando da parte parlamentar, é isto. O que tem havido neste processo de melhoria da condição das pessoas que consomem substâncias é tudo muito, ou nos meios, não é, parlamentares, que se passam coisas que depois se esvaziam no dia-a-dia das pessoas que são mais violentadas pelo sistema, ou seja, a abordagem da polícia que eu falava da intimidação continua a ser muito presente nos bairros, mas se calhar na Rua das Galerias já não é tanto, e galerias, portanto, isto é uma referência do Porto, de um sítio onde as pessoas bebem copo, em que é frequente ver-se pessoas a fumar, por exemplo, cannabis. Isso não é um problema porque elas não estão a cometer um crime. Mas se mudarmos as circunstâncias, elas vão estar igualmente sem cometer um crime, mas vão ser abordadas até encontrar alguma coisa e se calhar passar um processo e criar um histórico em que mais tarde a quantidade vai ser um bocado mais, e aqui um exemplo é quando as pessoas são apanhadas com autocultivo de cannabis, a polícia pesar a terra. Há casos destes a serem julgados em Portugal em que a polícia pesou a terra das plantas. Percebam, não é? Ninguém vai fumar terra. E é todo um sistema, ou seja, resumindo, a lei, eu espero que tenha sido clara, mas a lei da descriminalização passou, em teoria, estas formas de não perseguir as pessoas que consomem drogas, mas parou nas respostas de como é que as pessoas acedem a essas drogas, como é que é o tratamento da polícia e a formação da polícia para abordar as pessoas que estão a consumir ou que estão a transportar nesse momento. Então é um caminho feito pela metade. Muito obrigado, Ana. Dar uma continuidade à intervenção da Ana. Força. Eu queria rebobinar um bocadinho até à questão que eu achei curiosa dela ter referido o termo liamba, que eu também acho especialmente engraçado. E acho que dá para perceber, ou talvez tirar algum sentido a partir da análise de um bocado do percurso histórico que foi este processo da chegada das drogas a Portugal, ou pelo menos das proporções que assumiu a partir de uma certa altura. E, bom, basicamente, quer dizer, como toda a gente sabe, nós passamos 50 anos em ditadura e em que Portugal era um país extremamente fechado e por consequência, toda a cena hippie e psicadélica dos anos 60, da cena do Flower Power e do Lucy and the Sky with Diamonds e do White Rabbit, Jefferson Airplane, passou-nos um bocado ao lado, cá em Portugal. Exceto, claro, em alguns nichos boémios e artísticos que tinham, digamos, mais ligações à contracultura internacional, onde as drogas estavam mais liberalizadas ou na moda. Mas como quase tudo, o verdadeiro impacto das drogas chegou com atraso a Portugal. Mas como que fez uma entrada a matador no final dos anos 70 e início dos 80. E há quem situe este início nos anos 70, mais concretamente no fenómeno do retorno dos portugueses das colónias, que já consumiam e trouxeram para o continente então a famosa liamba, que é um termo que lá está, eu também acho especialmente engraçado e que rio-me sempre quando vejo isso nas notícias, ainda para mais porque normalmente, exatamente como a Ana disse, está associado a manchetes tipo GNR fez uma apreensão de 2 doses individuais de liamba, uma faca de ponta e mola, 2 chicletes e, sei lá, um par de piugas às riscas que presumivelmente seriam utilizadas na contrafação. É sempre assim uns títulos bastante ridículos, mas pronto, eu tenho um bocado a impressão de que quem diz liamba normalmente situa-se na faixa dos 60 anos e normalmente também são as mesmas pessoas que gostam de dizer gindungo. Mas pronto, desculpem o à parte, mas aparentemente o consumo de cannabis, neste caso, era bastante mais tolerado nas colónias do que em Portugal continental, onde era severamente punido, era criminalizado, mas este era um fenómeno um bocado do género dos americanos no Vietnã, ou seja, as drogas eram toleradas como
instrumento de controle, lá está, como forma de manter as pessoas um bocado alienadas perante uma guerra ou por uma situação de tensão com a qual a maioria não concordava ou não se revia. Só que de repente temos essa situação em Portugal, que é o 25 de Abril de 74, a independência das colónias e 1 milhão de pessoas, de soldados, de colonos, de famílias, que voltam aos trambolhões para Portugal num período de grande agitação, de rápidas mudanças e de bastante permeabilidade a experiências e a novas coisas. Só que depois temos o problema de que se a droga entra em Portugal, assim em grande, no final dos anos 70, depois nos anos 80 entra o fenómeno da SIDA. E acho que isso é que também foi um dos fatores que lançou o pânico em Portugal e o medo e que impulsionou esta política de criminalização em relação às drogas, porque quer dizer, estávamos num contexto em que sabia muito pouco sobre estas drogas, não se equacionava quaisquer estratégias de prevenção e as únicas medidas que havia eram de repressão, de criminalização, de proibição. E perante um fenómeno que assumia de facto, assim de repente, proporções epidémicas, eu lembro-me que tenho ideia que, por exemplo, em 1997, no final dos anos 90, foi feito um inquérito à população geral, do qual saiu que a principal preocupação dos portugueses no final dos anos 90 era a droga, era o fenómeno da droga. E para vos situar, não sei se têm ideia ou se lembram da campanha da guerra às drogas nos Estados Unidos, nos anos 80, com o Ronald e a Nancy Reagan a dizer "Just say no", e que foi uma campanha super eficiente e com ótimos resultados, só que não foi mesmo. Bom, Portugal teve uma campanha muito melhor, que eram uns cartazes pretos com caveiras, com o slogan "droga, loucura, morte", e obviamente que aquilo não serviu para nada, a não ser para aterrorizar ainda mais a população, e perante estes fenómenos emergentes de pobreza e de marginalidade e de desemprego, a resposta mais evidente foi, claro, redobrar esforços de repressão, fazer cumprir a criminalização e as políticas criminais e pronto, e toca a encher prisões. E isto torna-se muito claro até quando se analisa a demografia da população prisional na altura, que sofreu mudanças muito drásticas daquilo que eram os parâmetros ou os critérios anteriores. E pronto, e o facto é que o medo da polícia e o medo de ser preso e de ser tratado como um criminoso dissuadiu, e ainda continua a dissuadir, muita gente de procurar tratamento quando os consumos são problemáticos ou considerados disfuncionais ou disruptivos. E na altura os programas de seringas de troca de seringas eram ilegais e eram vistos como uma forma de ajudar os consumidores a cometer um crime. Depois lá está, no final dos anos 90 o problema tomou tais proporções que fez com que as drogas se tornassem uma questão política que não era passível de continuar a ser contornada com mais acrobacias ou através das políticas de criminalização, e avançou-se para a tal resposta que foi bastante famosa e foi bastante surpreendente e vanguardista, foi a lei da descriminalização, que trazia recomendações mais direcionadas para a prevenção, para a educação, e um passo muito importante que foi as abordagens de redução de risco e de minimização de danos, ou seja, assumir que as pessoas vão consumir de qualquer problema, de qualquer maneira, e que a nossa principal prioridade será ajudar ou contribuir para que façam consumos mais seguros. Muito obrigado, Inês. Estavam falando da questão da Liamba e eu lembrei de uma situação que teve nos anos 90 no Brasil, que lá se chama cannabis de maconha, né? No máximo marihuana. E numa cidade no interior do Rio Grande do Norte, as pessoas usavam lá uma planta que eles chamavam de liamba para fazer chá, para tratar doenças. Tô com dor de barriga, toma chá de liamba. Tô com dor na perna, toma chá de liamba. Tô com dor de cabeça, toma chá de liamba. Só que as pessoas não associavam a liamba com maconha. Para eles aquilo era uma coisa diferente, não era uma planta, uma simples planta. Não fumavam nem nada. Até que um espertinho foi lá e começou a vender aquilo como maconha, que aí
a polícia percebeu que muita gente em casa plantava liamba, que na verdade era maconha. E aí que as pessoas foram se dar conta que elas consumiam maconha ou cannabis, só que elas não sabiam do que se tratava, era apenas uma planta que elas faziam um chá medicinal para tudo. Enfim, bom, agradecer a Ana e a Inês pelo esclarecimento e a excelente explanação sobre a lei da descriminalização, a política de drogas em Portugal. A próxima pergunta é para o Vilela, retomando a questão do tráfico, se ele acha que o traficante de drogas acaba por ser essencialmente um empreendedor. O que você acha, Vilela, por favor? Completamente. Quer dizer, uma coisa que eu nunca vou compreender na relação, sobretudo, dos setores mais conservadores com a droga, é o facto de eles não compreenderem que um traficante de droga, e digo isto sem um vestígio que seja de ironia, é um herói do capitalismo. Ou seja, um traficante de droga, vamos nos pôr na cabeça de um José Gomes Ferreira, na cabeça de um Camilo Lourenço. Um traficante de droga é uma pessoa que identifica uma procura que existe na sociedade, uma oportunidade de negócio, que produz oferta para essa procura, que produzindo essa oferta vai criar riqueza, vai provavelmente criar postos de trabalho e vai seguramente desenvolver a economia nacional. Até vai provavelmente contribuir para as exportações, vai fazer com que os turistas que vêm a Portugal encontrem mais uma fonte de divertimento e queiram ficar durante mais tempo aqui, porque existe acesso a drogas, existe acesso a cannabis, existe acesso a cocaína, existe acesso a uma série de coisas. Portanto, eu considero que do ponto de vista neoliberal, do ponto de vista dos grandes heróis dos neoliberais, que são os empreendedores, que são os homens das startups, que são as pessoas que conseguem fazer com que exista mais atividade económica em torno, enfim, de um setor que tem procura, quer nacional, quer estrangeira. Se eu fosse um neoliberal, eu encararia um traficante de droga como um herói. Jamais quereria que ele fosse preso, pelo contrário, eu defenderia que ele fosse homenageado e condecorado pelo Marcelo Rebelo de Sousa no 10 de junho. Dito isto, e já saindo da questão da brincadeira, não vejo de facto nenhuma razão para que não se encare... Ou seja, há uma razão, estavam há pouco a falar dos surtos, sobretudo do surto de heroinomania que houve nos anos 90 em Portugal. O surto de heroinomania que houve em Portugal nos anos 90 teve muito que ver com isto, quer dizer, nós tivemos, e aqui também temos de trazer um pouco a economia à colação, tivemos, a partir dos anos 80, uma decisão política da parte dos governos, primeiro da AD, depois do Bloco Central e a seguir do cavaquismo, de que nós iríamos aceitar uma situação de desemprego estrutural da ordem das centenas de milhares de pessoas. E essas centenas de milhares de pessoas tiveram de fazer aquilo que lhes competia fazer, que era manter-se vivas, e a forma que encontraram muitas delas de se manterem vivas foi dedicar-se ao tráfico de droga. E quando o fizeram, conseguiram de facto criar uma chaga social de enormes proporções, mas isso era a consequência direta das políticas que estavam a ser postas em cima da mesa. Essas pessoas estavam a ser retiradas dos seus locais de trabalho, as fábricas que estavam a ser encerradas, os campos estavam a ser deixados ao abandono. Portanto, muitas dessas pessoas tiveram de facto de se fazer à vida e tiveram de facto de encontrar uma oportunidade de criar rendimento. Portanto, não consigo compreender como é que pessoas que defenderam e que aceitaram como coisa boa que existisse desemprego estrutural, pessoas que ao mesmo tempo consideram que a solução para o desemprego estrutural é não sermos piegas, sairmos da nossa zona de conforto e criarmos as nossas próprias oportunidades, tornando-nos empreendedores, podem encarar um traficante de droga como alguém que está a fazer outra coisa que não seguir as recomendações que lhe são dadas pelos gurus do neoliberalismo. Estão a fazer exatamente aquilo que lhes dizem que é bom fazer, descobrem uma oportunidade de negócio altamente rentável por sinal, bem mais rentável do que as oportunidades de emprego que um jovem que nasce num bairro social pode eventualmente ter, que é trabalhar no McDonald's como precário, ganhar um salário mínimo e ser despedido na primeira oportunidade. É absolutamente racional do ponto de vista económico fazer isto. Claro que eu digo tudo isto com enorme ironia e toda a gente compreende o que eu estou a dizer. Não estou todo a fazer aqui a apologia de que ser um traficante de droga é uma coisa boa, mas estou a tentar sublinhar que a consequência da política neoliberal e sobretudo a consequência daquilo que é legitimado pelos neoliberais como modelo a seguir, como modelo de virtudes a seguir numa sociedade, que é o indivíduo que não é piegas, que é o indivíduo que não fica à espera de um emprego e cria as suas próprias oportunidades, em linha reta leva à criação de traficantes de droga. Portanto, acho que é contraditório ao máximo que se seja na direita proibicionista das drogas e ao mesmo tempo defensor do empreendedorismo, porque as duas coisas caminham lado a lado e uma leva diretamente à outra. Portanto, nós temos duas hipóteses. Ou aceitamos, enquanto sociedade, que estas pessoas são heróis e devem ser condecoradas, ou então
nós temos de compreender que estas pessoas chegam a esta situação de se tornarem traficantes de droga e de contribuírem para uma atividade ilícita que é extremamente violenta à escala global e também em Portugal e que cria situações muito complicadas do ponto de vista social, porque não podemos escamotear as consequências de degradação social e de desmoralização social em amplos setores que têm a massificação do consumo de drogas, sobretudo quando ele é feito, como dizia há pouco, a Ana e com toda a razão, que chegamos a escamotear, mas não podemos também deixar-nos posição em que aceitamos que é altamente contraditório. Quando eles falam que eles são as mesmas pessoas que defendem o bilionário, né, o burguês, que sonega imposto, porque fala que o imposto é abusivo, no final dos anos 70, a verdade é que o tráfico torna-se todo um mercado de oportunidades e, por exemplo, um contexto. Fala-se muito nessa altura do Casal Ventoso, que era o grande centro do crime, o grande supermercado da droga no país, uma situação horrível e dramática. Mas aquilo que as pessoas não sabem é que, ou não têm noção, é que o Casal Ventoso era um bairro de gente trabalhadora e que estava muito ligada à atividade marítima no Porto de Lisboa. E com o processo de descolonização, a Marinha Mercante afundou-se, bastante literalmente, mais ou menos, e gerou uma grande onda de desemprego que afetou muito o bairro do Casal Ventoso. E estas pessoas, que eram muito despachadas e muito empreendedoras, e que tinham ligações ao mar e às tripulações dos navios, etc., começaram a exercer a nobre atividade do contrabando. E aquilo que no início era coisas como máquinas fotográficas ou artefactos que não haveria com tanta facilidade, que não seriam obtidos com tanta facilidade em Portugal, é claro que muito rapidamente foi canalizada essa atividade para o tráfico de droga e daí também depois o boom da epidemia da heroína cá em Portugal e da epidemia da heroína no Casal Ventoso. Mas a droga acabou por se tornar, ou tornou-se nessa altura, uma espécie de economia de subsistência perante a crise, perante o desemprego, perante a agitação que o processo de descolonização e o fim da ditadura provocaram. Exatamente. Obrigado, Inês. Bom, então, infelizmente o debate não se esgota hoje, né? Como disse anteriormente, o tema é bastante complexo, bastante abrangente, mas até por função do tempo, então, convém então, encerramos o debate. Então, para que a gente possa encerrar devidamente, vou pedir, então, aos participantes para, então, fazerem suas breves considerações finais, deixarem, então, alguma dica cultural que trate do assunto ou não. Eu vou começar, então, pela Ana, para, então, fazer as suas considerações finais, dica cultural e, eventual, enfim, divulgar algum espaço, enfim, fazer alguma divulgação de algum trabalho, fica à vontade. Obrigada. Então, eu não tinha assim nada cultural, mas há um documentário que eu recomendo quando tenho conversas sobre cannabis, portanto, é onde eu tenho mais interesse, que chama-se Ilegal, é um documentário brasileiro e acompanha de um ambiente familiar, mães, sobretudo mães, com as suas crianças têm algum tipo de patologia no qual a cannabis, e aqui estamos a falar do CBD sobretudo, que é a parte não psicoativa, não é? THC sendo psicoativa, e há no documentário um acompanhamento da descoberta do pesar do que é o benefício de um filho querido e de uma melhoria de vida, do que é cometer um crime e correr um risco de ir para a prisão e aí de não poder mais suportar o filho. É um documentário muito bom para também desconstruir esta coisa que eu falava há pouco das drogas serem só o recreativo e as festas e pensar em quantas pessoas nós lesamos por uma proibição que é estúpida, que não tem base científica, se nós não estaríamos realmente, se não beneficiaríamos enquanto sociedade de ter pessoas a investigar, a ver quais é que são os benefícios, os malefícios, termos uma solução mais adulta, não é? Sem moralismos sobre isto. Então isto é ao mesmo tempo a minha recomendação e a minha consideração final também, que nestas conversas e nestes pensamentos
questionamentos de qual é o valor do proibicionismo e pensarmos que nós estamos a falar de muitas coisas na forma como nos relacionamos uns com os outros e também nas oportunidades que as pessoas têm, na sua qualidade de vida, no direito ao prazer, mas também o direito à saúde, se ele pode ser conseguido de alguma forma através de algumas coisas e que isso não seja só na indústria farmacêutica e naquilo que é validado pelo capital, no fundo. Obrigada pela conversa. Nós que agradecemos, Ana. Inês, por favor, então, considerações finais, dica cultural e divulgação de qualquer espaço, trabalho. O espaço, nossa bancada, então, fica à vontade para ficar à disposição. Obrigada. E, bom, eu queria só acrescentar muito na linha daquilo que a Ana também disse, quando refletimos sobre esta abertura que começa a ser um bocadinho mais pensada sobre outras conceptualizações do fenómeno da droga, no que diz respeito ao seu uso medicinal, mas também no que respeita aos consumos ditos funcionais ou à possibilidade de podermos voltar a deixar essa responsabilidade para a esfera íntima de cada um. Não sei se conhecem o trabalho do Carl Hart. Ele é professor de Psicologia e de Psiquiatria na Universidade de Columbia, é neurocientista, é afro-americano e recentemente lançou um livro em que admite consumir heroína sob a forma inalada com regularidade sem que isso afete o seu desempenho profissional, socioafetivo, etc. Ele dedica-se, aliás, tem dedicado a sua carreira ao estudo dos comportamentos aditivos e numa ótica bastante vanguardista que procura desconstruir este binómio tradicional, esta perspectiva clássica da droga estar sempre alinhada com a criminalidade, com comportamentos que são indesejáveis e considerados viantes. Temos a vos ouvir. Obrigada. Nós que agradecemos. Saúl, por favor, considerações finais. Ora, quanto a considerações finais, eu acho importante destacarmos uma ou duas coisas relativamente à chamada guerra às drogas. A guerra às drogas, em par com a guerra ao terrorismo, é uma das principais e mais nefastas braços, vetores de atuação da política externa dos Estados Unidos da América, por exemplo, do imperialismo americano, e é uma das maneiras pela qual eles continuam a ter grande parte da sua influência política e militar no resto do mundo. Por isso é sempre importante, quando falamos de guerra às drogas, quando falamos de porquê, por exemplo, que é que Portugal não passou da descriminalização para a legalização. Poderão haver outras razões, sim, mas temos que terem atenção em que contexto geopolítico é que Portugal se insere nessa situação e o Reagan já foi aqui referido e pronto, o Reagan neste contexto é uma personagem especialmente pérfida porque além daquilo que já foi dito, portanto aquela história do basta dizer não, que durante muitos anos foi também parte do argumentário do combate aos consumos de substâncias aditivas também em Portugal, até talvez por via da influência religiosa de igrejas que têm alguma ligação aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que ele dizia isso, estava a CIA a pôr crack nos bairros negros americanos. Portanto, não é só ser moralista, é ser hipócrita e estar basicamente a causar a desgraça de uma série de populações, ao mesmo tempo que faz essa moralização do fenómeno que ele próprio ajudava a causar. Portanto, nunca esquecer que as pessoas que causaram os males de que nós estamos aqui a falar têm nomes, os que ainda estão vivos têm endereços e não são conceitos abstratos, embora se insiram na lógica da luta de classe e do funcionamento do capitalismo. Essas pessoas existem e é possível nomeá-las e as que ainda estão vivas encontrá-las. Quem as encontrar depois também poderá com isso fazer o que quiser.
também nessa questão, falar de será um documentário talvez simplista, mas é um bom começo e a partir daí pode-se ver muito mais coisas, que é um dos episódios do programa Adam Ruins Everything, um humorista americano que faz alguns episódios do que ele considera, portanto, desmistificação de certos conceitos, em que se percebe perfeitamente a origem também racista da guerra às drogas, não só recente, não só os anos 80, o Ronald Reagan e o pós-Jim Crow, mas a guerra às drogas desde que existe proibição de algum tipo de droga nos Estados Unidos, nomeadamente dos canabinoides, da cannabis, até o próprio nome que lhe dão ter origens racistas. Portanto, tenham sempre em atenção estas duas coisas. A guerra às drogas tem atualmente uma componente ligada ao imperialismo americano, sim, e tem historicamente uma componente ligada ao pior da política imperial, ao pior da política racista dos Estados Unidos em particular e do Ocidente em geral. Obrigado, Saul. Vilela, então, suas considerações finais, dicas e demais. Eu vou ser muito breve, eu só queria agradecer primeiro à Inês e à Ana terem aceito o nosso convite, foi fixe, aprendemos e muito com elas em relação a estes assuntos. Dicas culturais, não é uma dica assim muito profunda, mas é uma música que eu gosto e que fala sobre estes assuntos, é uma música do Immortal Technique chamada Peruvian Cocaine, puderem ouvir. Obrigado, Vilela, obrigado, Saul, obrigado, Ana, obrigado, Inês, excelente discussão e obrigado também a todos, então, que nos acompanharam até aqui. Pedimos novamente, então, a devida divulgação para que possam fazer nosso trabalho chegar para o maior número de pessoas. Aqueles que gostarem, que não gostarem, tiver dúvidas, tiverem sugestões, podem então nos contactar através das nossas redes sociais, através do nosso e-mail, comboiosuburbanopodcast@gmail.com. Agradecer então novamente, obrigado a todos e até a próxima.